Capítulo 5. O Bibelô. Não era a primeira vez que ela vinha ali. Mais de uma dezena já subira aquela larga escada de pedra com grupos de mármores de Lisboa de um lado e do outro, a Caridade e Nossa Senhora da Piedade. Penetrara por aquele pórtico de colunas dóricas, atravessara o átrio ladrilhado, deixando à esquerda e à direita Pinel e Esquirol, meditando sobre o angustioso mistério da loucura. Subira outra escada encerada cuidadosamente e fora ter com o padrinho lá em cima, triste e absorvido no seu sonho e na sua mania. Seu pai a trazia às vezes aos domingos, quando vinha cumprir o piedoso dever de amizade, visitando Quaresma. Há quanto tempo estava ele ali? Ela não se lembrava ao certo, uns 3 ou 4 meses, se tanto. Só o nome da casa metia medo, o hospício. É assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. A saúde não depende dela e há muitos que parecem até adquirir mais força de vida, prolongar a existência quando ela se evola, não se sabe por que orifício do corpo e para onde. Com que terror, uma espécie de pavor de coisa sobrenatural, espanto de inimigo invisível e onipresente, não ouvia a gente pobre referir-se ao estabelecimento da Praia das Saudades. Antes uma boa morte, diziam. No primeiro aspecto, não se compreendia bem esse pasmo, esse espanto, esse terror do povo por aquela casa imensa, severa e grave, meio hospital, meio prisão, com seu alto gradil, suas janelas gradeadas a se estender por uns centos de metros, em face do mar imenso e verde, lá na entrada da baía, na Praia das Saudades. Entrava-se, viam-se uns homens calmos, pensativos, meditabundos, como monges em recolhimento e prece. De resto, com aquela entrada silenciosa, clara e respeitável, perdia-se logo a ideia popular da loucura. O escarcéu, os trejeitos, as fúrias, o entrechoque de tolices ditas aqui e ali. Não havia nada disso. Era uma calma, um silêncio, uma ordem perfeitamente naturais. No fim, porém, quando se examinavam bem na sala das visitas, aquelas faces transtornadas, aqueles ares aparvalhados, alguns idiotas e sem expressão, outros como alheados e mergulhados em um sonho íntimo sem fim, e via-se também a excitação de uns, mais viva em face à atonia de outros, é que se sentia bem o horror da loucura, o angustioso mistério que ela encerra, feito não sei de que inexplicável fuga do espírito daquilo que se supõe o real, para se apossar e viver das aparências das coisas ou de outras aparências das mesmas. Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo que o germe daquilo está depositado em nós e que por qualquer coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o seu mundo e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é outro, muito outro do que ele vem a ser após. E essa mudança não começa, não se sente quando começa e quase nunca acaba. Com o seu padrinho, como fora. A princípio, aquele requerimento. Mas que era aquilo? Um capricho, uma fantasia, coisa sem importância, uma ideia de velho sem consequência. Depois, aquele ofício? Não tinha importância, uma simples distração, coisa que acontece a cada passo. E, enfim, a loucura declarada, a torva e irônica loucura que nos tira a nossa alma e põe uma outra, que nos rebaixa.
Enfim, a loucura declarada, a exaltação do eu, a mania de não sair, de se dizer perseguido, de imaginar como inimigos os amigos, os melhores. Como fora doloroso aquilo! A primeira fase do seu delírio, aquela agitação desordenada, aquele falar sem nexo, sem acordo com o que se realizava fora dele e com os atos passados, um falar que não se sabia de onde vinha, de onde saía, de que ponto do seu ser tomava nascimento. E o pavor do doce Quaresma, um pavor de quem viu um cataclismo, que o fazia tremer todo, desde os pés à cabeça, e enchia-o de indiferença para tudo mais que não fosse o seu próprio delírio. A casa, os livros e os seus interesses de dinheiro andavam a matroca. Para ele, nada disso valia, nada disso tinha existência e importância. Eram sombras, aparências. O real eram os inimigos terríveis, cujos nomes o seu delírio não chegava a criar. A velha irmã, atarantada, atordoada, sem direção, sem saber que alvitre tomar. Educada em casa sempre com um homem ao lado, o pai, depois o irmão. Ela não sabia lidar com o mundo, com negócios, com as autoridades e pessoas influentes. Ao mesmo tempo, na sua inexperiência e ternura de irmã, oscilava entre a crença de que aquilo fosse verdade e a suspeita de que fosse loucura pura e simples. Se não fosse seu pai, e Olga amava mais por isso o seu rude pai, que se interessava, chamando a si os interesses da família e evitando a demissão de que estava ameaçado, transformando-a em aposentadoria, que seria dele. Como é fácil na vida tudo ruir. Aquele homem pautado, regrado, honesto, com um emprego seguro, tinha uma aparência inabalável. Entretanto, bastou um grãozinho de sandice. Estava há uns meses no hospício. O seu padrinho e a irmã não o podia visitar. Era tal o seu abalo de nervos, era tal a emoção ao vê-lo ali, naquela meia prisão, decaído dele mesmo, que um ataque se seguia e não podia ser evitado. Vinham ela e o pai. Às vezes o pai só, algumas vezes Ricardo, e eram só os três a visitá-lo. Aquele domingo estava particularmente lindo, principalmente em Botafogo, nas proximidades do mar e das montanhas altas que se recortavam no céu de seda. O ar era macio e docemente o sol faiscava nas calçadas. O pai vinha lendo os jornais e ela pensando, de quando em quando, folheando as revistas ilustradas que trazia para alegrar e distrair o padrinho. Ele estava como pensionista, mas, embora assim, no começo, ela teve um certo pudor em se misturar com os visitantes. Parecia-lhe que a sua fortuna a punha acima de presenciar misérias. Recalcou, porém, dentro de si esse pensamento egoísta, o seu orgulho de classe, e agora entrava naturalmente, pondo em mais destaque a sua elegância natural. Amava esses sacrifícios, essas abnegações, tinha o sentimento da grandeza deles e ficou contente consigo mesma. No bonde vinham outros visitantes e todos não tardaram em saltar no portão do manicômio. Como em todas as portas dos nossos infernos sociais, havia de toda a gente, de várias condições, nascimentos e fortunas. Não é só a morte que nivela. A loucura, o crime e a moléstia passam também a sua raçoura pelas distinções que inventamos. Os bem-vestidos e os mal-vestidos, os elegantes e os pobres, os feios e os bonitos, os inteligentes e os nécios, entravam com respeito, com concentração, com uma ponta de pavor nos olhos, como se penetrassem noutro mundo. Chegavam aos parentes e os embrulhos se desfaziam. Eram guloseimas, fumo, meias, chinelas,
às vezes livros e jornais. Dos doentes, uns conversavam com os parentes, outros mantinham-se calados, num mutismo feroz e inexplicável. Outros indiferentes. E era tal a variedade de aspectos dessas recepções que se chegava a esquecer o império da doença sobre todos aqueles infelizes. Tanto ela variava neste ou naquele para se pensar em caprichos pessoais, em ditames das vontades livres de cada um. E ela pensava como esta nossa vida é variada e diversa, como ela é mais rica de aspectos tristes que de alegres, e como na variedade da vida a tristeza pode mais variar que a alegria, e como que dá o próprio movimento da vida. Verificando isso, quase teve satisfação, pois a sua natureza inteligente e curiosa se comprazia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia. Quaresma estava melhor. A exaltação passara e o delírio parecia querer desaparecer completamente. Chocando-se com aquele meio, houve logo nele uma reação salutar e necessária. Estava doido, pois se o punham ali. Quando veio a ter com o compadre e a afilhada, até trazia um sorriso de satisfação por baixo do bigode já grisalho. Tinha emagrecido um pouco. Os cabelos pretos estavam um pouco brancos, mas o aspecto geral era o mesmo. Não perdera totalmente a mansuetude e a ternura no falar, mas quando a mania lhe tomava, ficava um tanto seco e desconfiado. Ao vê-los, disse amavelmente: Então vieram sempre. Estava à espera. Cumprimentaram-se e ele deu mesmo um largo abraço na afilhada. Como está Adelaide? Bem, mandou lembranças e não veio porque... Adiantou Coleoni. Coitada, disse ele, e pendeu a cabeça como se quisesse afastar uma recordação triste. Em seguida perguntou: E o Ricardo? A afilhada apressou-se em responder ao padrinho com alvoroço e alegria. Via-o já escapo à semi-sepultura de insânia. Está bom, padrinho. Procurou o papai há dias e disse que a sua aposentadoria já está quase acabada. Coleoni tinha-se sentado. Quaresma também, e a moça estava de pé, para melhor olhar o padrinho com os seus olhos muito luminosos e firmes no encarar. Guardas, internos e médicos passavam pelas portas com a indiferença profissional. Os visitantes não se olhavam. Pareciam que não queriam conhecer-se na rua. Lá fora era o dia lindo, os ares macios, o mar infinito e melancólico, as montanhas a se recortar num céu de seda, a beleza da natureza imponente e indecifrável. Coleoni, embora mais assíduo nas visitas, notava as melhoras do compadre com satisfação que errava na sua fisionomia num ligeiro sorriso. Num dado momento, aventurou: O major já está muito melhor. Quer sair? Quaresma não respondeu logo. Pensou um pouco e respondeu firme e vagarosamente: É melhor esperar um pouco. Vou melhor. Sinto incomodar-te tanto, mas vocês que têm sido tão bons, hão de levar tudo isso para a conta da própria bondade. Quem tem inimigos deve ter também bons amigos. O pai e a filha entreolharam-se. O major levantou a cabeça e parecia que as lágrimas queriam rebentar. A moça interveio de pronto. Sabe, padrinho, vou casar-me. É verdade, confirmou o pai. A Olga vai casar-se e nós vínhamos preveni-lo. Quem é teu noivo? Perguntou Quaresma. É um rapaz, de certo, interrompeu o padrinho sorrindo. E os dois acompanharam-no com familiaridade e contentamento. Era um bom sinal. É o senhor Armando Borges, doutorando. Está satisfeito, padrinho? Fez Olga gentilmente. Então é para depois do fim do ano. Esperamos que seja por aí, disse o italiano. Gostas muito dele?
indagou o padrinho. Ela não sabia responder aquela pergunta. Queria sentir que gostava, mas estava que não. E por que casava? Não sabia. Um impulso do seu meio, uma coisa que não vinha dela. Não sabia. Gostava de outro? Também não. Todos os rapazes que ela conhecia não possuíam relevo que a ferisse, não tinham o que, ainda indeterminado na sua emoção e na sua inteligência, que a fascinasse ou subjugasse. Ela não sabia bem o que era. Não chegava a extremar na percepção das suas inclinações a qualidade que ela queria ver dominante no homem. Era o heróico, era o fora do comum, era a força de projeção para as grandes coisas. Mas nessa confusão mental dos nossos primeiros anos, quando as ideias e os desejos se entrelaçam e se embaralham, Olga não podia colher e registrar esse anelo, esse modo de se lhe representar e de amar o indivíduo masculino. E tinha razão em se casar sem obedecer à sua concepção. É tão difícil ver nitidamente num homem de 20 a 30 anos o que ela sonhara que era bem possível tornar-se a nuvem por Juno. Casava por hábito de sociedade, um pouco por curiosidade e para alargar o campo de sua vida e aguçar a sensibilidade. Lembrou-se disso tudo rapidamente e respondeu sem convicção ao padrinho: Gosto. A visita não se demorou muito mais. Era conveniente que fosse rápida, não convinha fatigar a atenção do convalescente. Os dois saíram sem esconder que iam esperançados e satisfeitos. Na porta já havia alguns visitantes à espera do bonde. Como não estivesse o veículo no ponto, foram indo ao longo da fachada do manicômio até lá. Em meio do caminho, encontraram encostada ao gradil uma velha preta a chorar. Coleone, sempre bom, chegou-se a ela. Que tem, minha velha? A pobre mulher deitou sobre ele um demorado olhar, úmido e doce, cheio de uma irremediável tristeza, e respondeu: Ah, meu senhor, é triste. Um filho tão bom, coitado. E continuou a chorar. Coleone começou a comover-se. A filha olhou-a com interesse e perguntou no fim de um instante: Morreu? Antes fosse, sinhazinha. E por entre lágrimas e soluços contou que o filho não a conhecia mais, não lhe respondia às perguntas, era como estranho. Enxugou as lágrimas e concluiu: Foi coisa feita.